Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje no capítulo de número 5 do segundo livro de Samuel. Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete. Veremos hoje Davi se tornando rei de toda Israel. Nós estamos em continuação, vendo toda a Bíblia, e assim veremos os 1189 capítulos da Bíblia. 2 Samuel capítulo 5. Apanhe sua Bíblia, faça uma leitura prévia desse capítulo antes de nos ouvir. E também entre em nosso blog site que você vai ter acesso à parte escrita dessa narrativa. Nós juntamos 1 Samuel com 2 Samuel. Dessa junção de 31 mais 24 capítulos, vai dar aí no total 55 capítulos, nós dividimos em 5 partes e estamos agora na quarta parte dessa junção. Estamos vendo aí Davi se tornando rei sobre todas as tribos em Hebrom. A partir de agora, tudo será diferente na vida deste homem que passou muito tempo fugindo de Saul. Não porque tivesse medo dele, mas por temor a Deus. Você pode ver que muito tempo Davi passou fugindo de Saul. Ele poderia tê-lo enfrentado, mas preferiu fugir, mais por temor a Deus do que por temor ao homem. Resolvido toda a questão com Abner e Isbosete, embora houvesse traição e morte, Davi tinha dado mostras de inocência na morte de ambos, e isso foi notório para todos. Parece ter ficado muito claro assim que ele não queria essas mortes. Agora todas as tribos estavam juntas e todas elas vieram a Hebrom. Todas elas vieram a Hebrom. E nós temos que Davi, com isso, era sonhado por todos os filhos de Israel. Desde quando pediram rei a Samuel, que foi quem preparou e ungiu os seus 2 primeiros reis em Israel. Todo mundo sonhava com esse momento em que ele se tornaria rei. Depois que Josué entrou na terra prometida e distribuiu a terra entre os filhos de Israel, muita terra ainda tinha ficado sem ser ocupada, embora Deus já tivesse dado essa terra aos filhos de Israel. Eles não foram obedientes e sonhavam com essa unificação em torno de um rei, mas não porque estivesse querendo servir a Deus, antes porque eles queriam ser como as outras nações. E Saul, nesse interim que veio para cumprir esse propósito, não foi um bom rei. Para assumir quem estaria na liderança do povo, embora houvesse uma profecia desde Jacó sobre Judá, os filhos de Benjamim tentaram, desde a época dos libertadores de Israel, estarem no comando, mas sua expressão maior, Saul, fora rejeitado para sempre, e agora estava este cargo sendo passado para outro, conforme o Senhor mesmo falara. Todos estavam unidos com Davi e o coroaram rei, e o ungiram novamente, confirmando assim sua primeira unção recebida diretamente de Saul. Houve grande festa e alegria em todo o reino, e agora estavam todos unidos em torno de um só homem, que era o seu rei, tão desejado e tão esperado pelos tempos que passaram. O próprio povo de Deus reconhecia em Davi a pessoa de Deus para aquele cargo, e tudo cooperava para o bem geral de todos. Davi foi ungido com a mesma idade com que Cristo começou o seu ministério aqui na terra. Qual foi a cidade? Ele começou com 30 anos. Seu reino foi dividido em 2 partes, sendo uma primeira mais conturbada e cheia de guerra civil, que durou 7 anos e meio, a qual já tivemos a oportunidade de meditar e ver aí as últimas mortes por traições dos seus líderes Abner e Isbosete, conforme capítulos anteriores, e depois de 33 anos e meio, no qual estamos começando a refletir agora. O trono de Davi é estabelecido para sempre em Jerusalém. Nós vamos ver esse trono sendo estabelecido
para sempre em Jerusalém, a partir desse capítulo 5, do verso 6 até o capítulo 10, verso 19. Agora sim, o trono de Davi será estabelecido para sempre. Pois este não será como Saul, que falhou na hora em que haveria de ser coroado para sempre. Ele tinha tudo para ser coroado para sempre. Mas no último momento, em vez de olhar para o Senhor, ele olhou para a circunstância ao redor, temeu o povo e cometeu um ato que não poderia ter cometido. A primeira coisa que Davi faz é conquistar Jerusalém. Esse foi o primeiro ato de Davi. E fazer dessa cidade uma cidade que lhe fosse eternizada em muitas canções. Uma delas, muito linda, eu recomendo que você a ouça e não prefira que eu a cante, é Cidade Santa. É muito linda essa canção. É uma canção atribuída a Stephen Adams em 1892, que é o pseudônimo do show Business de Michael Miley, com letra de Frederick E. Wetherbee. Essa canção, eu vou apenas lê-la, não vou cantar, é muito interessante. Fala assim: dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar, rompeu-se a voz dos anjos do céu a proclamar: Jerusalém, Jerusalém, cantai ao Santa Grei, Hosana, Hosana, Hosana ao vosso Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz, ouvia das hosanas, dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz, e no alto e tosco monte eu vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, cantai ao Santa Grei, Hosana, 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 Hosana ao vosso Rei. Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus, muito rica em seu brilhar. E todos que queriam sim podiam logo entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. Hosana, Hosana, Hosana sem cessar. Muito bonita essa canção, aconselho que você ouça. Bacana mesmo. Então Davi conquista Jerusalém. Uma vez consolidado no cargo, Davi sobe contra os jebuseus e os ataca. E assim os vence, toma para si aquela cidade que passou a se chamar Jerusalém, a cidade de Davi, ou a cidade do grande rei. Os jebuseus tinham se oposto a Davi, não foi assim tão fácil. Tentaram impedi-lo de conquistar a cidade, e até zombaram de Davi, dizendo que até os seus coxos e os seus aleijados os impediriam de vencer e de ganharem a cidade. Mas Davi tinha a direção de Deus em suas empreitadas, e ele vencia todas as batalhas. Uma característica de Davi era ser vencedor. Interessante. Foi quando Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa, que Davi reconheceu que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que o exaltara o seu reino por amor ao seu povo. Interessante observar esse por amor ao seu povo. Muito interessante. Deus o confirmou e o exaltou por amor ao seu povo. Repara bem. Deus o confirmou e o exaltou em seu reino por amor ao seu povo. Deus sempre amou o seu povo, apesar do seu próprio povo nem amá-lo, nem respeitá-lo, nem ser merecedor ou digno de tão grande amor. A própria liderança de um homem como Davi vinha deste generoso e bondoso, sempre pronto a ensinar e perdoar e a querer o bem do povo, apesar do povo. Depois foram os filisteus que saíram contra Davi, depois dos jebuseus. Mas Davi continuava a consultar ao Senhor antes de cada ataque, e sempre que recebia as orientações, Davi seguia a risco o que Deus orientava, e assim
era vencedor. Ele já era vencedor, de todo jeito ele vencia. E ainda consultando mais o Senhor, mais vencedor se tornava. No verso 10, encontramos a razão do sucesso de Davi. Hein? 2 Samuel 5, verso 10. Preste atenção. E Davi ia cada vez mais, aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Sim, Deus era com ele e ele prosperava e crescia. E quanto mais atacado, mais vitórias ele tinha. Além de suas muitas mulheres e filhos, foi Davi também tomando mais mulheres e gerando mais filhos. Aqui acho que começou a queda deste grande e temível homem de Deus, que impressiona por suas vitórias e conquistas, as suas muitas mulheres. Davi derrotou os filisteus. O interessante na segunda conquista de Davi contra os filisteus, depois que souberam que Davi era o seu rei, foi o fato de a estratégia de ataque e de guerra vir do próprio Senhor, como se fosse um trabalho de cooperação, cujo ataque somente aconteceria depois de enviado um sinal, por um lado que seria surpresa para o inimigo. Novamente feriu Davi os filisteus, que nunca tiveram a mínima chance contra Davi, mas tinham arruinado e infernizado a vida de Saul e tantos outros. O terror de um filisteu era justamente um Davi. Assim é o inimigo da sua alma. E Davi parece que sabia e aproveitava para ainda assim aumentar mais neles o terror que o seu nome e a sua pessoa representava diante de todos eles. A vitória de Davi contra Golias, bem no começo da sua jornada, foi uma vitória profética que se estendeu ao longo de toda a sua vida. Por ele ter, olha como Deus honrou esse menino, né? Era um menino praticamente. Derrotou um gigante que era dever do rei fazê-lo. Ao derrotar aquele gigante, ele tornou-se o pesadelo dos filisteus. As vitórias de Davi estavam aumentando, e a cada dia ele se expandia e conquistava e vencia tudo em seu caminho. Sua obediência ao Senhor e o seu jeito especial iam fazendo dele um rei, melhor ainda que o de outras nações. Nós vimos aí o capítulo 5, um capítulo muito interessante. Ele derrotou os jebuseus, ele derrotou os filisteus. E amanhã estaremos aqui com o capítulo 6. E também foi confirmado para sempre no seu trono, como rei de Israel. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 6, onde veremos que Deus não precisa de métodos, mas de homens obedientes. Isso mesmo. Então, curte aí nosso vídeo, dá um joinha, comente, inscreva-se no nosso canal, divulgue. Também acesse nosso blog, nossa loja virtual, www.osemeadores.com.br. Maranata, ora, vem Senhor Jesus. A todos um bom dia na presença de Deus.